Olá, seja bem-vindo à Primeira Hora com Deus, que a palavra de hoje ilumine seu dia. Nossa leitura será em Números, capítulo 10. Vamos lá? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fazete 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E, quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Mas, quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando, retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Mas, quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul, retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E, quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo do testemunho. E os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, partiram pela primeira vez, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés, porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Nasson, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zacar, Natanael, filho de Zoar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Surizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Aiser, filho de Amissadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Asser, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esta era a ordem das partidas dos filhos de Israel segundo os seus exércitos, quando partiam. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, ou Midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar, de que o Senhor disse: Vô-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: Ora, não nos deixes, porque tu sabes
onde devemos acampar no deserto. Nos servirás de guia. E será que, vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim, partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E pousando ela, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Amém. Vamos lá de reflexão? Você já percebeu como saber a hora de se mover faz toda a diferença? Em Números capítulo 10, Deus estabelece as trombetas. Era o sinal para reunir, para partir. Não era no impulso, era direção. Quando o som vinha, o povo se movia. Quando não vinha, eles permaneciam. A mensagem é simples e forte. Nem sempre é sobre fazer mais, é sobre fazer na hora certa. Direção vale mais que pressa, tá bom? Se essa palavra falou com você, comenta aqui: eu sigo o tempo certo. E envia para alguém que precisa parar de agir no impulso, tá bom? Que a primeira hora com Deus te guie pelo resto do dia. Fique em paz, até o próximo momento. Siga, curta e compartilha. Tchau, tchau.